Olá pessoal, Carla Oliveira aqui, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. Como você pode ver aqui, nós teremos um vídeo diferente, a apresentação em slide, tá muito legal. Eu criei esses slides para mostrar de uma forma muito mais clara e mais visual sobre os livros bíblicos, os livros da Bíblia. Nós vamos estudar nesse vídeo os livros e como eles estão divididos, tá ok? Então o tema é livros bíblicos, como memorizá-los. Então se vocês têm essa dificuldade de memorizar os livros bíblicos, de encontrá-los na Bíblia, hoje você não terá mais, tá bom? Eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, já se inscreve. Tá bom? Vamos iniciar o nosso vídeo. Já vai compartilhando esse vídeo aí para os seus amigos, tá ok? Livros bíblicos, como memorizá-lo. Então, eu fiz esse vídeo com o intuito de passar para as pessoas que têm dificuldade de memorizar os livros da Bíblia, tá? Se você é uma dessas pessoas, eu te convido a conhecer a divisão dos livros em primeira mão. Então, vem comigo, vamos para o primeiro slide do vídeo, sem enrolação. Nós temos aqui uma grande divisão do livro bíblico. Essa divisão da Bíblia ela é feita dessa forma. Ela é dividida em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, tá ok? E dentro dessa grande divisão, existem umas subdivisões, como você pode ver aqui. Os primeiros 5 livros da Bíblia no Antigo Testamento é chamado de Pentateuco. Contém 5 livros dentro dele. Nós vamos ver nos próximos slides quais são esses livros. Em seguida, nós temos os livros históricos, a quantidade de 12 livros. Em seguida, nós temos os poéticos, 5 livros. Os proféticos, 17 livros. O profético, gente, ele é subdividido em profetas maiores e profetas menores, tá ok? E também temos os evangelhos, 4 livros, é bem conhecido aí. O livro histórico, um livro, e o profecia, um livro. Também temos as cartas, que são em quantidade de 21 cartas, só que essas cartas também estão subdivididas em cartas paulinas e cartas gerais, tá ok? Então essa é a primeira divisão do livro bíblico, 2 grandes partes, Antigo e Novo Testamento, e esses subgrupos, onde isso aqui vai facilitar a encontrar na Bíblia o nome dos livros, tá bom? Através desses grupos. Então já memoriza aí esses grupos de livros, essas subdivisões. Vamos seguir. Primeiramente nós temos esse primeiro grupo aqui que eu falei, ó, Pentateuco, 5 livros. São esses 5 livros aqui que é chamado de Pentateuco, tá bom? Eu quis colocar aqui para vocês o nome em português e também o nome em hebraico. Então nós temos o Gênesis, que é o Bereshit, no princípio. Esse aqui é o significado do Bereshit e Gênesis. Em seguida, nós temos no nosso segundo livro, Shemot, Êxodo, que significa nomes. Temos Levítico, Ayacra, Echamou. Lembrando que eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, tá, gente? No meu canal também, meu canal do YouTube. Nesse canal aqui ao qual você está assistindo esse vídeo, tem um vídeo que eu explico sobre essa palavra aqui, Levítico, Echamou, tá bom? Se você tem sede por estudar a Bíblia, quer saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois você vai lá assistir sobre esse nome aqui, Levítico, tá bom? Em seguida nós temos Números, em hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. Temos Deuteronômio, Devarim, palavras, tá ok? E aqui nós temos a época em que o livro foi escrito, tá bom? Lembrando que essas datas aqui, você vai poder encontrar em algumas outras literaturas datadas entre 1400 a 1445 ou 1405 a 1445 a.C. Então não é uma data exata, é uma data aproximada, é uma data não exata, como eu falei, tá bom? Mas isso não faz muita diferença para o nosso estudo aqui, tá ok? Vamos seguir. Então esse é o grupo do Pentateuco, os 5 livros, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e os seus nomes em hebraico. Próximo é o grupo de livros
chamado livros históricos. Lembra que nós vimos aqui, ó? Históricos são 12 livros e essa subdivisão é essa aqui, ó. Livros histórico, né? O livro de história. Nós temos aqui Josué, Juízes e Ruth. Nós temos 1 Samuel e 2 Samuel. Temos 1 Reis, 2 Reis. 1 Crônicas, 2 Crônicas. Em seguida temos Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos, está subdividido dessa maneira para facilitar a sua visualização, a sua memorização, tá ok? Lembrando que aqui embaixo tem os meus contatos, ó, o e-mail, contato@ferramentosteologia.com, o site ferramentosteologia.com e o meu Instagram, @ferramentosteologia, tá bom? Meu contato aqui de WhatsApp. Então vamos seguir. Próximo slide. Nós temos os livros poéticos, também conhecido como poesia, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Ó, poéticos são 5 livros e eu subdividi assim. Eu coloquei dessa maneira aqui para nossa visualização ficar bem melhor. Então, os livros poéticos são esses, são Provérbios, Salmos, Jó, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então, visualiza aí, guarda essa imagem, memorizar os livros de uma forma visual. Próximo slide, livros proféticos, tá? Livros proféticos, vou voltar lá o slide para vocês verem. Proféticos são 17 livros, tá bom? Então, como eu falei no início do vídeo, ele é subdividido em profetas maiores e profetas menores, como você pode ver aqui. Então, primeiramente, a separação aqui entre profetas maiores são 5 livros, tá bom? Profetas maiores, 5 livros. Visualiza essa subdivisão, tá bom? Para você ficar bem mais fácil encontrar na sua Bíblia. Então, o primeiro profeta maior é Isaías, e eu tive o cuidado de colocar aqui o significado do nome dele, né? Javé é salvação, e ele foi datado entre 740 e 700 a.C. O próximo é Jeremias. Javé exalta, estendeu aproximadamente de 628 a 586 a.C. Lamentações também é um livro de Jeremias. Ele ministrou por 40 anos, Jeremias, e esse livro foi escrito no final do seu ministério, em 586, tá ok? Próximo livro aqui, Ezequiel, Deus fortalece, datado entre 593 e 571 a.C. E aqui temos Daniel, Deus é meu juiz, datados entre 605 e 536 a.C. Então, esses aqui são os 5 profetas maiores. Visualiza, guarda essa imagem. Próximo, livros proféticos. Aqui são os profetas maiores, tá bom? Lembrando, lá atrás, que a gente viu aqui, ó, os proféticos são 17. Nós vimos os 5 profetas maiores. Agora vamos para os profetas menores. Tá aqui, e nós temos essa subdivisão: Oséias, Joel e Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá ok? Então ficou dividida assim para melhorar aí facilitar a memorização de vocês. Próximo, então aqui termina o Antigo Testamento, tá ok? E a gente entra aqui no Novo Testamento, tá ok? Novo Testamento são 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, autor é Mateus, o personagem principal é Jesus. Mateus fala de Jesus. Os locais principais em que foi escrito: a região da Galiléia e Jerusalém. E esse livro, as palavras-chave as quais aborda Mateus é rei e reino. Mateus ele olha Jesus como rei, e foi datado aqui entre anos 50 e 60 depois de Cristo. Marcos, o autor Marcos, também fala de Jesus, local é na região da Galiléia e Jerusalém também. Marcos já fala de Jesus, já olha Jesus como servo, tá? Fala de serviço, é como servo. Data da escrita é entre 50 e 60 depois de Cristo. Aqui temos Lucas, o autor Lucas, falando de Jesus como personagem principal. Local, região da Galiléia e Jerusalém. E ele fala de Jesus, ele se refere a Jesus como filho do homem, tá bom? Data da escrita entre 50 e 60 depois de Cristo. Aqui nós temos João, o autor é João, falando de Jesus,
região da Judéia, Jerusalém. João aborda as palavras-chave aqui do livro, crer, amor, né? Vida, verdade, luz. Então ele aborda Jesus como amor, tá? A data da escrita é 90 a 95 depois de Cristo. Então você vê que tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam de Jesus, eles contam a mesma história sobre um olhar diferente, só que cada um se refere a Jesus de uma maneira. Mateus como Jesus, vê Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem e João como amor, tá bom? Então vamos para o nosso próximo slide. Nós temos aqui os livro histórico, que é apenas um livro de Atos. O autor é Lucas, foi escrito aqui em Jerusalém, Antioquia da Síria, e nós temos aqui as palavras-chave, testemunhas e igreja. O livro de Atos vai falar muito de testemunhas de igreja. Foi escrito aqui, datado em 62 depois de Cristo. Em seguida nós temos as famosas cartas paulinas. Paulo escreveu 13 cartas, começando com Romanos, na ordem dos livros. Romanos, os cristãos de Roma, né? Ele escreveu para os cristãos de Roma, para quem foi enviada a carta. As palavras-chave, né, que são abordadas no livro é justiça, justificação, salvação. Isso foi escrito na cidade de Corinto, datado em 58 depois de Cristo. Nós temos aqui, em seguida, 1 Coríntios. Para quem essa carta foi enviada? 1 Coríntios foi enviada para os cristãos em Corinto, tá? Em Corinto. As palavras-chave é sabedoria e amor. Você vai ver muito essas palavras no livro. Foi escrita na cidade de Éfeso e datada em 56 depois de Cristo. Nós temos também 2 Coríntios. 2 Coríntios também foi escrito para os cristãos em Corinto, né, para quem a carta foi enviada. Foi escrito na Macedônia, datado em 57 depois de Cristo. E as palavras-chave aqui você vai encontrar dentro do livro: conforto, ministério, sofrimento, glória, fraqueza e poder. Paulo vai abordar muito esses temas dentro da carta de Coríntios, tá bom? Muito importante você saber disso, tá? Como você pode ver, 1 Coríntios e 2 Coríntios, né, a abordagem de Paulo é um pouquinho diferente. Nós temos o livro de Gálatas, né, o autor é Paulo também, né, cartas paulinas. Os cristãos da região da Galácia, tá? Para quem essa carta foi enviada. As palavras-chave qual aborda o livro é fé e liberdade. Foi escrito na Antioquia da Síria em 49 depois de Cristo. Em seguida nós temos Efésios. Efésios também foi escrito para os cristãos de Éfeso, para quem essa carta foi enviada. Foi escrita na cidade de Roma, datada de 62 depois de Cristo. E as palavras-chave é Cristo e igreja em Cristo, tá? Você vai ver muito Paulo falar de igreja e de Cristo. Vamos ver aqui o próximo slide. Nós temos aqui Filipenses. Filipenses, tá? Para quem essa carta foi enviada? Para os cristãos em Filipos. Cristãos de Filipos foi escrito na cidade de Roma, datado de 62 depois de Cristo. E você vai ouvir muito sobre ganho e sobre alegria. Muito legal esse livro de Filipenses. Muito, muito, muito top você ler. Você aprende muito, você tira muitas lições desse livro. Colossenses, livro de Colossenses. Essa carta foi enviada para os cristãos em Colosso, tá? Na cidade de Roma, 62 depois de Cristo. E as palavras-chave, a qual você vai ver muito nesse livro, é perfeição, plenitude, completo em Cristo. Muito, muito bom. Cada uma dessas cartas você aprende muito demais com Paulo. 1 Tessalonicenses, vamos prestar atenção aqui, porque às vezes tem 1ª e 2ª, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. É um pouquinho diferente, tá? As cartas não são iguais, o objetivo não é igual, tá ok? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, foi escrito para os cristãos em Tessalônica, para onde a carta foi enviada, né? Para quem foi enviada, na cidade de Corinto.
51 depois de Cristo. E as palavras é aguardar e vigiar. Aguardar e vigiar. Agora preste atenção na segunda carta, né? Segundo Tessalonicenses, que também foi escrito para os cristãos de Tessalônica, tá? Na cidade de Corinto. Só que a abordagem agora não é mais aguardar e vigiar, é aguardar e trabalhar, tá? E o dia do Senhor. Então, é diferente o tema. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo. Essa carta aqui, Timóteo, foi para Timóteo mesmo, para quem a carta foi enviada, tá? Paulo envia a carta diretamente para Timóteo, na região da Macedônia, onde foi escrito, 64 depois de Cristo. E aqui as palavras-chave, o tema, você vai encontrar Paulo falando sobre doutrina, ensino e sã doutrina, tá? Diretamente para Timóteo. Vamos lá. Próximo slide, nós temos 2 Timóteo. Essa carta foi escrita em Macedônia, 66 depois de Cristo. Olha só a diferença. Aqui ele vai falar de doutrina, comportamento e combater um bom combate. Olha 1 Timóteo, doutrina, ensino e sã doutrina. Percebe que é diferente entre uma carta e outra? Vamos prosseguir, nós temos aqui Tito. Paulo envia essa carta para Tito. É escrita em Macedônia, 64 depois de Cristo, e a palavra-chave é boas obras. Paulo vai falar de boas obras para Tito. Próxima carta é Filemão, é a última carta aqui das cartas paulinas. Paulo escreve para Filemão, diretamente para Filemão, na cidade de Roma, onde a carta foi escrita, 62 depois de Cristo. E ele vai falar aqui, as palavras-chave é receber, perdão. Dois temas assim que Paulo aborda. Muito legal você ler essa carta para você entender o que é esse receber e o que é esse perdão. Muito, muito interessante, principalmente nas igrejas de hoje. Precisa muito ouvir sobre receber e sobre perdão, tá ok? Vamos seguir. Aqui nós entramos nas cartas gerais, são 8 cartas. Primeiramente temos Hebreus, né? Foi escrita para quem foi enviada essa carta, para os cristãos judeus, tá? Foi escrita no Oriente Médio, datada em 68 d.C. E as palavras-chave é melhor e superior. Bem legal também. Cada carta dessa você tira um ensinamento interessante. Tiago. Essa carta foi enviada para os cristãos judeus que estavam dispersos pelo mundo. Tiago escreve, o autor é Tiago, o autor de Hebreus é um autor desconhecido, Tiago é Tiago. A cidade de Jerusalém, que é o local onde foi escrita a carta. E as palavras principais aqui, obras, fé operante. Ele fala muito de fé e de obras, tá? Você aprende muito com Tiago também. 1 Pedro, 2 Pedro. Preste atenção aqui nessas duas cartas. 1 Pedro é uma carta que foi escrita para os cristãos residentes na Ásia Menor. Então, o autor é Pedro. Foi escrito em Roma, 65 depois de Cristo. Ele vai falar de sofrimento e de esperança, tá? Primeira carta, ele fala de sofrimento e fala de esperança. Então, é diferente da segunda carta. De 2 Pedro, tá? Ele vai falar aqui tem um errinho, tá? É cidade de Roma, 66 depois de Cristo. Aqui na segunda carta ele vai falar de conhecimento e de heresia, tá ok? É diferente, só preste atenção nisso aí. Nós temos aqui em 1 João também, né? 1, 2, 3 João são 3 cartas diferentes. 1 João, a carta foi enviada para os cristãos em geral, tá ok? Preste atenção nisso aqui, porque é diferente uma da outra. O autor é João, foi datado aqui em 94 depois de Cristo, e ele vai abordar comunhão, vai abordar amor, luz, justiça e vida, tá ok? Agora vamos ver a diferença da segunda carta de João,
Tá aqui, ó, a segunda carta de João. Cidade de Éfeso, 94 depois de Cristo. Ele vai abordar comunhão, amor e verdade. Tá ok? Aqui na primeira carta, ele fala de comunhão, amor, luz, justiça e vida. E na segunda carta ele vai falar de comunhão, amor e verdade. Tá ok? Então vamos para a terceira carta, que também é diferente. Aqui foi enviado... Ah, tá, deixa eu voltar aqui na segunda carta. Ó, na primeira carta, um instante. Primeira carta de João é enviada, essa carta é escrita, enviada para os cristãos em geral, tá? E você olha aqui para a segunda carta, foi enviada para uma senhora cristã, tá? Especificamente. Já na terceira carta, é enviada para Gaio, tá? Para Gaio, cidade de Éfeso, 94 depois de Cristo. E as palavras-chave é acolher e comunhão. Então você vê que João ele fala muito de comunhão. Lá na terceira carta ele fala de comunhão, na segunda carta ele fala de comunhão e na primeira carta ele fala de comunhão. Tá ok? Então aqui, a última carta para fechar aqui, as cartas gerais, nós temos Judas. Essa carta foi escrita para os cristãos em geral. O local onde foi escrita é desconhecido. Foi datada em 69 depois de Cristo. O autor é o próprio Judas. E vai falar de apostasias e de guardados, tá? Uma carta interessante também, bem curtinha, mas é interessante. Vamos aqui para próxima, livro histórico. É o último livro da nossa Bíblia, tá? Essa carta foi escrita por João, Apocalipse. O personagem principal dessa carta são as 7 igrejas novas para quem a carta foi enviada, tá? Foi escrita na ilha de Pátimo. E a palavra-chave aqui é revelação, tá ok? Foi datada entre 92 depois de Cristo. Então essas são as divisões e subdivisões da Bíblia, tá? Chegamos aqui ao final, em Apocalipse. Espero que você tenha gostado. Eu vou te mostrar aqui a estrutura organizacional do Ferramentas Teologia. Ferramentas Teologia tem um site, né, ferramentastheologia.com, onde eu sou a criação, eu faço toda a criação, a redação, imagem, divulgação do site. Toda a configuração foi eu que fiz. YouTube, os vídeos e mensagens, gravação, edição, roteiro, thumbnail, capas, é criação minha. E também tem o Instagram, onde eu posto mensagens curtas, tá? Posto vídeos curtos, mensagens curtas, imagens, links, cursos, indicações, tá? Cursos que eu já fiz, tudo lá para vocês, tá bom? Então me segue lá no @ferramentasteologia, tá? No Instagram. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido proveitoso para você, tá bom? Vou deixar todos os links que eu indiquei aqui, que eu falei durante o vídeo, aqui na descrição do vídeo. Os vídeos que eu indiquei eu vou deixar aqui também no card, tá? Eu espero que você tenha gostado, curte e compartilha com seus amigos. Deus te abençoe grandemente. E eu vou ver se eu consigo liberar para vocês os slides, tá bom? Se você tem interesse nesses slides, nessas imagens que eu coloquei nos slides aqui no vídeo, que eu usei no vídeo, se você tem interesse, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Que eu mando, deixe seu e-mail, tá? Deixe o seu contato ou envie por e-mail também. Eu vou mostrar, deixa eu ver onde está o meu e-mail. Pode enviar por e-mail. Vou mostrar onde está o e-mail aqui. O e-mail é esse aqui, ó. contato@ferramentasteologia.com é o e-mail, tá bom? Você manda um e-mail. Se você tiver interesse por esses slides, tá bom? Manda um e-mail, uma mensagem. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima. Tchau.